Muito antes de as cidades se encherem de luzes artificiais, em um tempo em que o silêncio da noite era quebrado apenas pelo canto distante dos grilos e pelo balançar suave do vento entre as folhas, havia um pequeno vilarejo simples, cercado por colinas macias e campos de trigo dourado. As casas eram feitas de pedra e madeira, o chão era de terra batida e o cheiro de pão recém-assado se misturava todas as manhãs ao perfume das flores silvestres. Nesse vilarejo vivia uma jovem chamada Maria. Ela tinha olhos serenos, mãos delicadas e um coração tão sensível que parecia ouvir até mesmo o sussurro das árvores. Maria acordava sempre cedo, antes do sol tocar completamente o horizonte. Quando a claridade laranja começava a se espalhar sobre os telhados, ela se sentava à pequena mesa de madeira em sua casa. Antes de comer qualquer pedaço de pão, ela juntava as mãos devagar, fechava os olhos e falava com Deus com a simplicidade de quem conversa com alguém muito próximo. Não era uma oração repetida por costume. Era conversa, era entrega, era amor. Enquanto ela fazia sua oração, um pequeno rato curioso apareceu perto da cesta de pão. Ele tinha olhos redondos e vivos e se movia devagar, como se tivesse medo de ser visto. Mas Maria percebeu. Ela abriu os olhos, olhou para ele e, em vez de espantá-lo, sorriu. Partiu um pedaço de pão, se abaixou até ficar na altura dele e estendeu a mão com cuidado para não assustá-lo. O ratinho hesitou por um instante, sentiu o cheiro do pão e depois se aproximou devagar, pegando o pedaço com as patinhas pequenas. Maria falou baixinho com ele, como se o rato pudesse entender suas palavras. Vai, pode comer. Deus sempre dá o suficiente. Foi então que algo extraordinário aconteceu. Uma luz intensa, porém suave, invadiu o pequeno quarto. Ela não vinha de vela nem de sol, vinha de lugar nenhum e de todos ao mesmo tempo. O ar ficou morno, a poeira suspensa brilhou como estrelas minúsculas e Maria levou a mão ao peito, surpresa. No centro daquela luz, uma presença se formou. Não era sombra, não era corpo comum. Era um anjo. Seu rosto era belo e tranquilo. Suas vestes pareciam feitas do próprio brilho. A voz que se seguiu não foi apenas ouvida, foi sentida dentro do coração dela. Maria, disse o anjo, foste escolhida. Dentro de pouco tempo, em tua casa nascerá uma criança divina. Ele será luz para o mundo, esperança para os cansados, guia para os perdidos. Seu nome será Messias. És chamada a cuidar dele e protegê-lo. Os olhos de Maria se encheram de lágrimas, não de medo, mas de uma emoção tão grande que mal cabia no corpo. Suas mãos tremiam levemente. Ela baixou a cabeça com humildade e respondeu com voz suave: farei tudo como Deus quiser. Cuidarei dele com minha vida. A luz então subiu lentamente pela janela. Atravessou o céu escuro e se transformou em uma estrela enorme, tão brilhante que parecia poder guiar até quem não sabia para onde ir. Os animais do campo ergueram as cabeças. Os pássaros silenciaram. O pequeno rato, que havia recebido o pão, viu tudo com os olhos arregalados. Ele entendeu mais do que qualquer humano imaginaria. Saiu correndo pelo vilarejo para contar aos outros animais o que tinha ouvido. Na manhã seguinte, em uma outra parte daquele reino, vivia um burrinho chamado Bo. Bo trabalhava todos os dias em um moinho pesado. O barulho das pedras moendo grãos nunca parava, e o pó de farinha cobria suas patas e o focinho. Ele caminhava em círculos presos por cordas, empurrando a grande roda de madeira que transformava trigo em farinha. Ao lado dele trabalhava um burro maior, já cansado pela idade. Enquanto o burro mais velho aceitava a vida como ela era, Bo sonhava. Ele sonhava com liberdade. Sonhava com aventuras além das colinas. Sonhava com uma vida em que não fosse apenas força de trabalho, mas alguém importante. Todos os dias, quando o sol se punha e a luz dourada atravessava as frestas do moinho, Bo levantava a cabeça e olhava para o horizonte. Um brilho estranho chamava sua atenção naquela noite. Era a estrela. Aquela mesma estrela que havia nascido quando o anjo falou com Maria. Ela brilhava com tanta intensidade que parecia conversar com ele. Bo murmurou para si mesmo:
Talvez, talvez seja um sinal. Talvez minha vida não seja só isso. Ele tinha um amigo, um pombo falante e esperto chamado Dave. Dave pousou em cima da trave do moinho, ajeitou as penas e disse empolgado: Bo, bo, ouvi dizer que uma caravana real vai passar por aqui. Carruagens, soldados, música, você precisa ver, talvez essa seja a sua chance de mudar de vida. Os olhos de Bo brilharam. O coração batia mais rápido. Ele queria estar lá, queria fazer parte de algo grande. Mas havia um problema: correntes. Ele estava preso. Bo olhou para as cordas presas em suas pernas e sentiu um aperto no peito. Respirou fundo, reuniu coragem e decidiu tentar. Mexeu-se com cuidado, forçou o nó, empurrou com o corpo. A corda apertou mais, mas ele não desistiu. Ele cerrou os dentes, fez força mais uma vez e, com um estalo, a corda se rompeu. Ele estava livre. Mas o dono do moinho percebeu. Furioso, ele correu até Bo, gritou, o empurrou e o prendeu novamente, desta vez com correntes mais grossas de ferro. Bo abaixou as orelhas. Viu a caravana passar bem diante de seus olhos sem poder se mover. As rodas brilhantes, as bandeiras, os cavalos elegantes. Passaram como um sonho que não era para ele. Seu coração se partiu um pouco naquele momento. 6 meses se passaram. Bo ainda estava preso, ainda andando em círculos, mas uma chama dentro dele não havia apagado. Todas as noites ele olhava para a estrela brilhante no céu. Era como uma promessa. Algo dizia a ele que não tinha nascido apenas para puxar pedra. Ele falava disso com o burro mais velho, que sorria tristemente e dizia: Talvez esse seja nosso destino. Mas Bo respondia: Não, eu sinto que não. Um dia seu companheiro mais velho percebeu a força do desejo do burrinho. Com compaixão nos olhos, ele decidiu ajudá-lo. Fingiu estar doente, caiu ao chão. Fingiu desmaiar. O dono entrou em pânico, correu para verificar e, no meio da confusão, o velho burro empurrou Bo com todas as forças que ainda tinha, rompendo as correntes. Corre! Gritou ele. Bo correu. Bo correu como nunca havia corrido. Sentiu o vento no rosto, as patas cortando a terra, o coração pulsando forte. Atrás dele, o dono gritava, mas Bo não olhou para trás. Ele saltou uma cerca, escorregou, caiu, levantou. Em uma corrida desesperada, pulou por uma colina e rolou morro abaixo, machucando a perna. A dor latejou, mas ele estava livre. Sangrando um pouco e mancando, Bo caminhou até uma pequena casa. Era a casa de Maria. Ele se escondeu ali, tremendo de cansaço, quando ela o encontrou. Maria se aproximou devagar, com um olhar preocupado e mãos gentis. Ajoelhou-se ao lado dele, passou docemente a mão sobre sua cabeça e enrolou um pano limpo em sua perna machucada. Calma, pequeno, disse ela com voz macia. Agora você está seguro. Bo levantou os olhos e viu algo diferente nela. Não era apenas bondade comum, era luz. Ele sentiu que ali havia propósito. Maria já estava grávida. Ela sentia o bebê se mexer às vezes, como se ele respondesse a cada gesto de carinho dela. Contou ao marido José sobre o anjo, sobre a profecia, sobre a estrela. Ele acreditou, não porque fosse fácil acreditar, mas porque via nos olhos dela a verdade. E ali, naquela casa simples, começava algo que mudaria o mundo. Bo sentiu, sem entender exatamente como, que aquele era o lugar onde ele precisava estar. Não como animal de carga, mas como guardião. Ele não sabia ainda como, nem quando, mas sabia. Aquele bebê seria especial e ele daria a própria vida para protegê-lo. A manhã no vilarejo começou com o som dos galos e o cheiro de pão assando no forno de barro. Pequenas nuvens de fumaça subiam lentamente das chaminés, desenhando formas suaves no céu azul claro. Maria estava sentada perto da janela, sentindo a brisa fresca tocar seu rosto enquanto segurava as mãos sobre o ventre.
O bebê se movia levemente, como se respondesse a cada pensamento dela. Havia serenidade em seu olhar, mas também uma sombra de preocupação, como quem sabe que está no centro de algo grande demais para ser completamente compreendido. José trabalhava do lado de fora, consertando uma roda quebrada. Ele era um homem simples, de mãos fortes e coração grande. A cada martelada, ele olhava discretamente para dentro da casa, verificando se Maria estava bem. Não dizia em voz alta, mas temia por ela. Ele não tinha poder algum sobre os reis, soldados, decretos ou perigos invisíveis do mundo, mas tinha algo maior que tudo isso, a decisão de protegê-la com a própria vida. Bo observava tudo. Agora não era apenas um animal ferido. Ele se tornara parte daquela pequena família, mesmo que ninguém tivesse oficialmente dito isso. Seu olhar seguia Maria pela casa, atento a cada gesto. Quando ela caminhava, ele se levantava devagar, acompanhando-a como uma sombra gentil. Às vezes, ele colocava a cabeça em seu colo e Maria, sorrindo, passava os dedos pela crina macia do burrinho, como se acalmasse não só ele, mas a si mesma. Dave, o pombo, aparecia de tempos em tempos pela janela, pousava no batente e anunciava com empolgação exagerada tudo o que estava acontecendo no reino. Bo, Bo, dizia ele, inflando o peito. Você não tem ideia, o rei está inquieto, soldados vão e vêm. As pessoas falam da estrela. Todo mundo a vê, todo mundo fala. Dizem que ela anuncia algo grandioso. O erguia as orelhas ao ouvir aquilo. Ele olhava para o céu. Via a estrela brilhando ainda mais forte e sentia o coração acelerar. Não entendia completamente, mas sabia que cada movimento do mundo parecia apontar para aquela casa, para aquele bebê que ainda nem havia nascido. Naquele mesmo dia, muito longe dali, em uma sala grande e fria de pedra polida, o rei estava sentado em seu trono. Ele usava coroas e joias, mas por trás do brilho havia inquietação. Seus olhos estavam fixos na estrela gigante visível mesmo de dia. Não era uma estrela comum, era como um chamado, e ele odiava qualquer chamado que não fosse o seu próprio nome. As grandes portas de madeira se abriram. 3 homens entraram. Cada um com roupas diferentes, vindos de terras distantes. Seus rostos carregavam conhecimento e calma, e seus passos eram firmes, mesmo diante do rei. Eles traziam cofres pequenos nas mãos, embrulhados com cuidado. O rei se endireitou no trono, esperando presentes para si, mas o mais velho deles falou com voz respeitosa e clara. Não viemos honrar o Senhor, viemos honrar um rei recém-nascido. Um menino que será luz para todos os povos. Seguimos a estrela até aqui. Ela nos guiará até ele. O coração do rei queimou de ciúme. Ele sorriu por fora, mas o sorriso não chegou aos olhos. Fingiu gentileza, mas por dentro alimentava um medo sombrio, medo de perder poder. Ele os deixou ir, desejou-lhes boa sorte com voz falsa, mas assim que os 3 sábios saíram, chamou seu melhor caçador. Um homem de olhar duro, acompanhado de cães enormes e ferozes, treinados para farejar e caçar sem piedade. Encontre o menino, disse o rei friamente, e acabe com ele. Do lado de fora do palácio, o mundo seguia seu curso, sem imaginar que uma ordem cruel tinha sido dada. Enquanto isso, no vilarejo, Maria sentia o peso do tempo se aproximando. O bebê mexia mais, como se batesse à porta do mundo, pedindo passagem. Ela se sentava na beira da cama, passava as mãos no ventre e sorria com os olhos cheios de luz. Bo a observava com atenção. Ele reparava nos pequenos detalhes. O modo como ela fechava os olhos quando sentia dor, como mordeu o lábio quando o corpo ficou mais pesado, como José segurava sua mão para dar apoio. Cada gesto humano ficava gravado no coração do burrinho, que entendia sem precisar de palavras, mas o perigo se aproximava. O rato que havia ouvido tudo naquela noite de luz agora tremia de medo. Ele fora capturado pelos cães do caçador e, apavorado, contou tudo. Falou da mulher, da estrela, da profecia. Falou do burrinho, da casa, do caminho. Os cães farejaram o pano que Maria usava e reconheceram o cheiro. Eles partiram. Enquanto isso, José entrou em casa com um semblante sério. Ele havia recebido notícias de que era preciso viajar até Belém para o recenseamento.
A jornada seria longa, cansativa e perigosa, ainda mais para uma mulher grávida. Ele explicou tudo com cuidado a Maria, que ouviu em silêncio. Ela segurou sua mão e assentiu. Não havia medo no gesto, havia apenas entrega. Bo estava deitado perto da porta e levantou as orelhas ao perceber o movimento. Ele viu malas sendo arrumadas, viu Maria se apoiando em José, viu a respiração dela mudar. Ele sentiu no ar algo que não sabia nomear, mas sabia que o tempo estava chegando. Eles partiram a pé. O caminho era longo, de terra e pedra. O vento levantava poeira e o sol marcava sombras longas no chão. Maria se cansava rápido e José ofereceu o ombro, depois os braços, depois o próprio corpo como apoio. Havia momentos em que eles paravam. Ele segurava o rosto dela com as duas mãos, olhando nos olhos, tentando passar força pelo olhar. Às vezes ele falhava, às vezes chorava escondido, mas sempre voltava a sorrir para ela. Bo o seguiu. Ninguém pediu, ninguém ordenou. Ele simplesmente foi. Não sabia por quê, mas sabia que deveria estar perto. Seus passos às vezes mancavam por causa da perna ainda sensível, mas ele não desistia. Dave sobrevoava acima deles, como sentinela alada, observando tudo de cima, avisando sobre perigos. Durante a caminhada, eles encontraram uma mulher montada em um camelo. Ela também seguia a estrela. Seus olhos estavam cheios de fé e mistério. Ela olhou para Maria, e por um instante não houve palavras. Só um reconhecimento silencioso entre duas mulheres que sabiam que algo sagrado estava para acontecer. Do outro lado, o caçador e os cães se aproximavam. O cheiro de Maria estava forte na trilha. Os cães latiam baixo, focados. O caçador, com expressão impassível, seguia com passos firmes, segurando a espada como extensão do braço. Para ele, era apenas um trabalho. Não pensava em bebês, mães ou esperanças. Pensava em ordens. Pensava em recompensa. Maria e José chegaram exaustos à entrada de Belém. As ruas estavam cheias. Não havia lugar para dormir. José bateu em portas, implorou abrigo, mas sempre recebia a mesma resposta: não há lugar. A noite caía. O vento esfriava. Maria tremia, não apenas de frio, mas porque o tempo havia chegado. As dores começaram a ficar mais intensas. A respiração dela se acelerou. Ela segurou o braço de José com força. Bo sentiu. Ele olhou em volta e viu um estábulo simples, cheio de feno, animais e silêncio. Era humilde, mas era abrigo. Ele puxou José com o corpo, insistente, e José entendeu. Conduziu Maria para dentro. Os animais, em vez de se assustarem, abriram espaço, como se soubessem exatamente quem estava chegando. O cheiro de palha fresca, madeira, leite e vida os envolveu. Maria se deitou com cuidado. José segurou sua mão, tocou o rosto dela, enxugou o suor que escorria. Lágrimas caíam de seus próprios olhos, não de tristeza, mas de emoção avassaladora. Ele murmurava palavras de encorajamento, mesmo com a voz trêmula. O mundo lá fora desapareceu. Só havia os três ali: o pai, a mãe e o bebê, que estava para nascer. Bo ficou perto, imóvel. Ele aproximou o focinho do rosto de Maria como se dissesse silenciosamente que estava ali. Ela sorriu e tocou sua cabeça com carinho. Dave pousou em uma viga acima, observando tudo com olhos marejados. Foi então que o grito do bebê rompeu o silêncio da noite. Um choro forte, puro, cheio de vida. O Messias havia nascido. O estábulo se encheu de luz sem lâmpadas. Os animais se curvaram. O vento se acalmou. A estrela brilhou ainda mais forte no céu, iluminando a palha onde o menino foi colocado, envolto em pano simples. Maria o segurava com ternura incomparável, os olhos transbordando de amor. José, com as mãos tremendo, tocou a cabeça do filho, incapaz de conter as lágrimas. Bo se aproximou devagar, como quem se aproxima de algo sagrado. Ele abaixou a cabeça, quase encostando o focinho nos pés do bebê. E naquele momento, ele soube. Toda a sua vida, todos os sonhos,
Todas as dores, todas as corridas desesperadas tinham levado até ali. Ele não era só um burrinho. Era guardião do maior presente que o mundo já recebera. Mas o perigo ainda não havia terminado. Do lado de fora da cidade, o caçador finalmente chegava. E os cães já tinham o cheiro certo. Ela sentiu o bebê se mexer às vezes, como se ele respondesse a cada gesto de carinho dela. Contou ao marido José sobre o anjo, sobre a profecia, sobre a estrela. Ele acreditou, não porque fosse fácil acreditar, mas porque via nos olhos dela a verdade. E ali, naquela casa simples, começava algo que mudaria o mundo. Bo sentiu, sem entender exatamente como, que aquele era o lugar onde ele precisava estar. Não como animal de carga, mas como guardião. Ele não sabia ainda como, nem quando, mas sabia. Aquele bebê seria especial. E ele daria a própria vida para protegê-lo. A noite de Belém estava viva de sons suaves. O vento sussurrava entre as construções simples, as fogueiras crepitavam em alguns pátios, e a grande estrela continuava brilhando com intensidade quase impossível de ignorar. Quem olhava para o céu tinha a sensação de que aquela luz não apenas iluminava, mas chamava. Era como se o próprio firmamento convidasse o mundo a se aproximar de um acontecimento que mudaria tudo. Dentro do estábulo, porém, o mundo estava silencioso. Maria segurava o bebê junto ao peito, embalada pela melodia natural de sua respiração. Seus olhos estavam cansados, mas brilhavam como nunca. Havia um sorriso pequeno e constante em seus lábios, um sorriso que misturava alívio, espanto e um amor que parecia infinito. Ela passava os dedos delicadamente pelos cabelos macios do recém-nascido, cada toque cheio de reverência, como se temesse acordá-lo e, ao mesmo tempo, quisesse garantir que ele realmente estava ali. José estava ajoelhado ao lado dela. Suas mãos calejadas tremiam levemente enquanto ele ajeitava a palha, o pano, qualquer coisa que oferecesse conforto para os dois. Em alguns momentos, ele simplesmente parava, olhava o filho e deixava as lágrimas caírem silenciosamente. Ele não chorava de fraqueza. Chorava porque o coração não sabia o que fazer com tanta emoção ao mesmo tempo. Às vezes, ele tocava o próprio peito, como se precisasse ter certeza de que aquilo era real. Bo permanecia próximo, deitado, mas atento a tudo. Seus olhos grandes seguiam cada movimento de Maria e José. Quando o bebê se mexia, ele erguia as orelhas. Quando chorava, seu coração parecia acelerar junto. Em certo momento, o menino abriu os olhos pela primeira vez, e mesmo que não pudesse compreender o mundo, o burrinho teve a estranha sensação de ser visto, não como animal, não como carga, mas como amigo. Bo aproximou o focinho muito devagar e parou a poucos centímetros do rosto do bebê. Maria observou a cena, e um sorriso largo se abriu. Ela passou a mão pela cabeça de Bo e disse em voz baixa: "Você também faz parte disso." Ele não entendia as palavras, mas entendia o tom. Aquele tom que aquecia o peito, que dizia: "Você pertence. Você é importante. Você foi escolhido para estar aqui." Do lado de fora, a cidade dormia em parte, mas outra parte estava desperta por causa da estrela. Pastores nos campos ao redor apontavam para o céu. Crianças acordavam e puxavam as mangas de seus pais, perguntando sobre a luz. Músicos improvisavam pequenas melodias inspiradas pelo brilho. Era como se uma esperança antiga tivesse despertado com força, mas havia sombras se movendo. O caçador caminhava pelas ruas estreitas de Belém com passos pesados e silenciosos. Seus cães iam à frente, farejando o chão com precisão assustadora. Eles paravam, respiravam fundo, rosnavam baixo e seguiam. O homem não dizia nada. Seus olhos duros não revelavam nada além de determinação. Para ele, aquele bebê não tinha rosto. Era apenas o alvo. E isso o tornava ainda mais perigoso. Bo levantou a cabeça de repente. Ele ouviu algo além do estábulo. Um passo, um arrastar de corrente, um rosnado abafado. Seus músculos se retesaram. Ele se levantou devagar, sem alarde, e caminhou até a entrada do estábulo. Colocou a cabeça para fora e sentiu o vento frio da noite cortar o ar. O cheiro veio logo em seguida. Cheiro de ferro, couro, suor e cães.
Dave apareceu no alto da porta, pousando em uma viga. Bo, disse em tom baixo e apressado. Eles estão aqui. O caçador, os cães, estão perto, muito perto. O coração de Bo bateu mais rápido. Ele olhou para trás, viu Maria segurando o bebê, viu José ajeitando as mantas. Ele entendeu imediatamente que eles não podiam ser pegos de surpresa. Algo dentro dele, uma coragem que ele nem imaginava possuir, despertou com força. Sem pensar muito, ele virou o corpo e ficou na frente da entrada do estábulo. Não era grande, não era forte como um cavalo de guerra, mas ele se plantou ali como uma muralha pequena e decidida. As patas tremiam levemente, mas ele não recuou. O medo existia, sim, mas havia algo maior que ele, a certeza de que precisava proteger aquele pequeno pedaço de luz que havia acabado de chegar ao mundo. Os passos se aproximaram. O rosnado ficou mais alto. A sombra do caçador apareceu na rua, projetando-se longa sobre a terra. Os cães ergueram o focinho, sentiram o cheiro e começaram a puxar as correntes com força. Eles estavam a um sopro de distância do estábulo. Dentro dele, Maria apertou o bebê contra o peito e fechou os olhos por um instante, murmurando uma oração. José se colocou um pouco à frente como escudo humano, mesmo sem saber como lutaria contra soldados armados. Ele respirou fundo e engoliu o medo. Bo avançou um passo. Ele soltou um som curto, baixo, mas decidido. Um aviso: não passarão. O caçador parou, surpreso ao ver um burrinho na entrada. Podia parecer ridículo aos olhos dele, mas por alguma razão, o homem hesitou. Os cães, porém, não hesitaram. Rosnavam, babavam, prontos para saltar. Nesse exato instante, algo aconteceu no céu. A estrela ficou ainda mais brilhante. A luz desceu como um rio silencioso e banhou o estábulo. Não queimava, não feria, aquecia, iluminava cada canto escuro. Os cães recuaram um passo, confusos. O caçador levou a mão aos olhos por causa do brilho intenso. Seu coração, endurecido por anos de ordens e violência, sentiu pela primeira vez em muito tempo algo como dúvida. Uma dúvida pequena, mas real. Bu sentiu essa luz também. Ela percorreu sua pele, sua crina, seus ossos. A dor da perna pareceu se dissolver por um momento. Ele deu outro passo à frente e encarou os cães nos olhos. Não havia ódio neles, apenas instinto. E foi isso que ele entendeu. Muitos ali eram apenas instrumentos do medo de outro. Do lado oposto da cidade, 3 figuras caminhavam lentamente guiadas pela estrela. Eram os 3 sábios. Seus camelos avançavam tranquilos, olhando de lado para o céu, como se também intuíssem o caminho. Os sábios traziam nas mãos presentes e no coração reverência. Eles não estavam indo ver apenas um bebê. Estavam indo encontrar promessa. Eles chegaram perto do estábulo no momento exato em que o caçador se preparava para avançar novamente. José se virou ao ouvir passos diferentes. Os sábios apareceram, silenciosos, mas majestosos, como se tivessem vindo de um sonho antigo. O caçador percebeu que não estava sozinho e cerrou os dentes, irritado com a interrupção. Mas antes que qualquer conflito começasse, algo maior o impediu. A madrugada avançava lentamente, como se o tempo tivesse decidido andar com cuidado para não interromper o momento sagrado que se desenrolava em Belém. A grande estrela permanecia suspensa acima do estábulo, quase imóvel, despejando um brilho dourado que se espalhava pelos telhados e pelas ruas estreitas. Era uma luz que não vinha apenas de fora, mas que parecia surgir ao mesmo tempo dentro do peito daqueles que a viam. Dentro do abrigo simples, o silêncio agora era sereno. Maria adormeceu por alguns instantes, exausta, ainda com o bebê junto ao peito. Mesmo dormindo, ela mantinha as mãos em volta dele, como se os braços tivessem memória própria de proteção. O menino respirava tranquilo, emitindo pequenos sons quase imperceptíveis, como se conversasse em sonhos com algum lugar do qual tinha vindo há pouco tempo. José, que mal lembrava da última vez em que fechara os olhos, sentou-se encostado à parede de madeira e observou os dois com uma ternura que o preenchia por inteiro. Ele não sabia o futuro, não sabia de reis, decretos,
perigos distantes. Mas sabia que daria tudo de si para proteger aquela família. Bo não dormia. Ele estava em alerta, mas era um alerta diferente daquele do medo. Era como sentinela que decidiu, por conta própria, que ninguém invadiria aquele espaço sem passar por ele antes. Às vezes ele andava devagar de um lado ao outro, testando a perna, sentindo a palha sob os cascos, olhando para a porta sempre que uma sombra parecia se mexer lá fora. Ele escutava tudo: passos, vento, vozes distantes, latidos apagados pelo tempo. Dave, lá no alto, cochilava com uma asa caída para o lado e a outra aberta, mas bastava qualquer ruído mais forte para ele despertar num pulo. Continua tudo bem, murmurava ele, mais para si mesmo do que para Bo. Os três sábios ainda estavam ali. Não tinham pressa de ir embora. Um deles acariciava suavemente a barba branca enquanto observava o bebê. Outro segurava o presente já entregue e parecia rezar em silêncio, movendo os lábios devagar. O terceiro olhava para Maria e José como quem olha para um quadro vivo que ficará para sempre gravado na alma. Pouco a pouco, o amanhecer começou a anunciar sua chegada. O céu, antes negro e pontilhado de estrelas, ganhou tons azulados e depois laranjas tímidos. As primeiras aves começaram a cantar, e o mundo acordou sem imaginar que havia amanhecido um dia diferente de todos os outros. Mas o mundo espiritual sabia, e o mal também. O caçador caminhava lentamente por uma estrada de pedras fora da cidade. Seus passos não tinham mais a mesma firmeza fria de antes. Algo nele havia sido tocado pela luz, mas não o suficiente para transformá-lo por completo. Ele olhava de vez em quando para trás, como se lutasse contra a própria consciência. Os cães seguiam ao lado, não mais com a mesma fúria. Eles pareciam cansados, confusos, como se também sentissem que a caça não era justa. Ele parou no alto de uma colina. Dali, a estrela era visível com clareza absoluta, pairando exatamente sobre o lugar onde estivera. Ele respirou fundo e apertou o punho ao redor da espada. Ele tinha um rei que lhe dava ordens e uma consciência que agora lhe fazia perguntas. Por um instante fechou os olhos com força, como se quisesse expulsar o conflito que crescia dentro do peito. Quando os abriu novamente, a luz da estrela refletia nas lágrimas que ele não percebeu que estavam caindo. Ele virou o rosto e seguiu outro caminho. Não salvou o mundo, não se transformou em santo, mas naquele dia escolheu não ser assassino. Enquanto isso, dentro do estábulo, o bebê despertou. Ele chorou, e o choro ecoou como música pura. Não era um choro desesperado, mas um chamado que parecia acordar os corações ao redor. Maria abriu os olhos, sorriu com ternura e o ninou nos braços, movendo-se em um ritmo instintivo, quase dançante. José se aproximou e ofereceu água, cuidando dela com delicadeza. Ele ajeitou a manta ao redor dos dois, como se pudesse envolvê-los também com as próprias mãos. Bo se aproximou devagar, inclinou a cabeça e exalou o ar pelo nariz, como se dissesse bom dia. O bebê parou de chorar por um instante e pareceu olhar na direção dele. Maria riu baixinho e falou: "Acho que ele gosta de você." Bo sentiu o peito aquecer como nunca. Era como se todo o peso da sua vida anterior, as correntes, o moinho, as ordens duras, o sentimento de ser apenas um burro, tivesse se dissolvido ali mesmo, diante daquele olhar pequeno e brilhante. Ele não precisava de coroas, desfiles, caravanas reais. Encontrara algo maior, uma razão. Do lado de fora, os três sábios se preparavam para partir. Eles sabiam que precisavam continuar o caminho, pois suas terras os aguardavam, mas deixavam ali uma parte deles. Antes de sair, um deles colocou a mão no ombro de José e o olhou nos olhos com firmeza e carinho. "Proteja-os", disse apenas. José assentiu na mesma medida, sem precisar de muitas palavras. Ele já havia decidido isso muito antes, mas ouvir aquela frase de alguém que parecia saber tanto fez a promessa se firmar ainda mais dentro dele. Maria inclinou a cabeça em gratidão enquanto segurava o bebê junto ao peito. Os sábios se afastaram. Os passos dos camelos foram ficando mais distantes e o som de sininhos pendurados nos arreios foi desaparecendo com eles. Mas a luz da estrela permaneceu firme no céu,
como se dissesse que ainda havia capítulos a serem vividos. E havia. Mais tarde, naquele mesmo dia, Bo saiu um pouco do estábulo para olhar a cidade. Não foi longe. Ele apenas ficou lá fora, sentindo o sol esquentar sua pele e o vento brincar com sua crina. Olhou ao redor e percebeu algo importante. As pessoas passavam, trabalhavam, conversavam, discutiam, riam, e a maioria não fazia ideia do que acontecera naquela noite tão próxima delas. Ele achou curioso. Um acontecimento tão grande e, ao mesmo tempo, tão silencioso. Talvez fosse assim que as coisas de Deus acontecessem, discretas, mas profundas, sem alardes, mas com impacto eterno. De repente, Bo ouviu passos conhecidos. Era o homem que havia sido seu antigo dono. Seus olhos duros, acostumados a dar ordens, agora tinham uma sombra de arrependimento. Ele procurava algo, ou alguém. Quando ele viu Bo, parou, surpreso. O burrinho sentiu o coração acelerar, lembrando das correntes, das broncas, do medo antigo. Mas também percebeu que algo estava diferente naquele olhar. O homem se aproximou devagar. "Então é aqui que você está", murmurou ele. Ele percebeu as ataduras na perna do burrinho, percebeu o brilho diferente naquele olhar grande e percebeu a estrela acima do estábulo. Respirou fundo. Seus ombros, antes sempre rígidos, caíram um pouco, como se largasse um peso invisível. "Eu sinto muito", palavras que ele nunca tinha dito para ninguém. Bo não entendia o idioma como um humano, mas entendia gestos, o tom, a postura. Ele percebeu que algo naquele homem tinha mudado. O dono se abaixou, estendeu a mão e tocou a cabeça do burrinho com gentileza pela primeira vez. Não havia grito, não havia ordem, apenas um pedido silencioso de perdão. Dentro do estábulo, Maria observava a cena pela porta aberta. Ela sorriu. Não foi só por Bo. Foi porque compreendeu que aquele bebê, mal tendo chegado ao mundo, já começava a curar histórias, a rearrumar destinos, a despertar o melhor que ainda permanecia escondido nas pessoas. O dia passou devagar. Maria descansou entre uma mamada e outra. José buscou água, comida simples, madeira para o frio da noite. Bo permanecia por perto, e Dave ia e voltava com notícias, mesmo exagerando um pouco, como sempre. As horas se estenderam como um grande suspiro tranquilo. No entanto, do lado de fora daquela pequena bolha de paz, movimentos maiores se preparavam. No palácio, o rei aguardava notícias. Não recebeu. Sua impaciência transformou-se em ira. Seus olhos se encheram de suspeita. Ele começou a planejar algo muito maior e muito mais cruel do que o envio de um caçador. A ideia o assustava por um instante, mas a sede de controle falou mais alto do que qualquer resquício de humanidade. O mal raramente começa grande. Ele começa com medo. E o medo crescia dentro dele como sombra que não encontra sol. Enquanto isso, Maria embalava o bebê e cantarolava uma melodia sem palavras. José a observava, encantado. Bo, deitado perto deles, sentia as pálpebras pesarem. Ele lutou contra o sono por alguns segundos, mas acabou cedendo. E pela primeira vez em muito tempo, dormiu sem nenhum peso no peito. Do lado de fora, a estrela continuava brilhando, como se vigiasse por todos eles. A noite caiu outra vez. E embora houvesse perigo se aproximando, naquele momento, o mundo inteiro parecia segurar a respiração em respeito ao pequeno recém-nascido, envolto em pano simples, deitado em uma manjedoura humilde, mas cercado de amor verdadeiro. Bo sonhou com mares abertos, campos infinitos, risos humanos, passos de criança correndo entre as palhas, pequenas mãos agarrando sua crina. Sonhou com luz, sonhou com uma voz que ele não sabia explicar, mas que dizia suavemente: "Você foi escolhido também." E ele acreditou, mesmo sendo apenas um burrinho, mesmo que o mundo dissesse que não. E o céu, silenciosamente, parecia concordar. A noite avançou silenciosa pela cidade, cobrindo Belém com um manto azul profundo, pontilhado de estrelas. As casas estavam em repouso,
As fogueiras se apagavam pouco a pouco, e apenas passos raros quebravam o sossego das ruas estreitas. Entretanto, o estábulo onde o menino dormia não estava mergulhado na escuridão como o resto do mundo. A estrela acima dele descia a sua luz como uma bênção contínua, suave e firme, como uma mão invisível que protegia tudo ali dentro. Maria estava acordada. Ela não conseguia dormir por completo. Não por dor, medo ou desconforto, mas porque sentia que cada segundo ao lado daquela pequena vida era precioso demais para ser perdido. O bebê repousava tranquilo sobre seu peito, aquecido pelo contato de sua pele. Maria o observava como se tentasse gravar cada traço do rosto dele dentro de si. Os cílios minúsculos, os lábios rosados, o movimento delicado do peito ao respirar. De vez em quando, ela se inclinava e encostava a testa na dele. Era um gesto simples, mas cheio de significados. Era promessa, oração, gratidão e espanto ao mesmo tempo. Seus olhos brilhavam com lágrimas que não chegavam a cair. Ela murmurava baixinho palavras que só ele e Deus podiam ouvir. Nenhuma língua do mundo seria suficiente para expressar o que ela sentia, então ela falava com o coração, porque sabia que ele entenderia. José estava perto, sentado no chão de terra batida. Ele havia recolhido lenha e coberto bem a entrada do estábulo para impedir o vento frio da madrugada de entrar. Agora observava Maria em silêncio, com aquele olhar de homem que percebeu que sua vida não era mais apenas dele. Suas mãos calejadas descansavam sobre os joelhos, mas seu corpo inteiro permanecia vigilante. De tempos em tempos, ele inclinava-se para a frente, ajeitava o feno ou endireitava as mantas, como se quisesse tocar o mundo para que nada ficasse fora do lugar. No canto, Bo dormia e acordava em ciclos curtos. Ele não conseguia permanecer por muito tempo entregue ao sono profundo. Mesmo quando seus olhos se fechavam, seus ouvidos continuavam atentos a qualquer ruído. Seu corpo estava cansado, mas sua alma estava desperta. Algo dentro dele repetia o tempo todo: fique perto, fique atento, fique pronto. Dave estava empoleirado em uma trave de madeira. Uma de suas asas estava aberta, a outra caída, como se ele tivesse adormecido no meio de um pensamento. Em sonho, seu peito subia e descia rápido, como se ele ainda estivesse falando, mesmo dormindo. Às vezes, ele acordava de repente, arregalava os olhos e cochichava apenas para si. Eu vi isso em uma visão, acho que vi, ou eu inventei, e voltava a dormir. A estrela parecia mais baixa naquela madrugada. Sua luz não vinha de cima com indiferença distante, mas se curvava sobre o estábulo como se quisesse abraçá-lo. Às vezes, a claridade chegava a projetar sombras suaves de Maria, José e do bebê pela palha espalhada. Era um brilho quente que acalmava os nervos, aquecia a pele e, ao mesmo tempo, dava a sensação misteriosa de que o céu e a terra estavam mais próximos do que nunca. Enquanto isso, algo se movia muito longe dali. No palácio, o rei não dormia. Seus aposentos eram enormes, cheios de tapetes e ouro, mas seu coração era pequeno e inquieto. Ele andava de um lado para o outro, com as mãos cruzadas nas costas, olhando pela janela alta na direção da estrela. Toda vez que ele a via, sentia como se o brilho fosse uma ameaça pessoal. Em vez de se sentir maravilhado, sentia inveja. Em vez de sentir esperança, sentia medo de perder o poder que agarrava com tanta força. Ele pensava em todas as profecias que ouvira quando criança. Pensava no que os sacerdotes murmuravam pelos corredores. Pensava no silêncio dos mensageiros que não voltaram com notícias. E o medo, que nasceu pequeno, cresceu como chama alimentada por óleo. Ele decidiu. Chamou os soldados. Não apenas um caçador, não apenas um bando pequeno, mas um exército. A ordem que pronunciou tremia na sua própria boca, porque até ele compreendia a gravidade do que estava decretando. Mas, mesmo assim, a palavra saiu. Enquanto isso, ignorando os planos escuros do palácio, o estábulo respirava paz. Bo despertou de súbito, sem entender por quê.
Levantou a cabeça, cheirou o ar e ouviu o som das batidas de seu próprio coração. Algo dentro dele dizia que mudanças viriam. Ele se levantou devagar e caminhou até Maria. O som de seus cascos era leve, mas suficiente para chamar a atenção dela. Ela ergueu os olhos e sorriu. Você também não consegue dormir, não é? Bo aproximou o focinho e encostou-o suavemente no ombro dela. Maria riu baixinho e apoiou o rosto por um instante contra a cabeça do burrinho. Era um gesto humano simples, mas tinha um carinho profundo. Era como se ela dissesse sem palavras: "Obrigada por estar aqui." José percebeu o gesto e sentiu algo se afrouxar dentro do peito. Aquela cena, a jovem mãe, o bebê, o burrinho protetor, era tão singela que parecia uma pintura viva, criada pela própria mão de Deus. Ele aproximou-se e, com delicadeza, tocou a cabeça de Bo também, como se o reconhecesse como parte da família. Amanheceu. O sol surgiu devagar, como quem entra em um quarto onde há alguém dormindo. Os primeiros raios atravessaram a porta do estábulo, recortando o pó suspenso e fazendo-o brilhar como ouro. O bebê abriu os olhos por um instante e se mexeu nos braços da mãe. Maria sorriu e o beijou na testa com cuidado. José se levantou e saiu para buscar água fresca. Dave voou para o alto, esticando as asas e gritando: "Eu vou fazer um reconhecimento aéreo." Bo saiu um pouco também. Ele olhou o movimento da cidade acordando, crianças correndo, pessoas carregando cestas, animais mugindo, gente rindo, gente discutindo. Tudo parecia comum, e ao mesmo tempo tudo tinha mudado para sempre, mesmo que poucos percebessem. De repente, Bo sentiu algo diferente. Um calafrio percorreu sua espinha. Não era apenas vento. Havia um peso no ar. Ele virou a cabeça na direção do horizonte e percebeu poeira levantando. Muitos passos, muitas patas, tesouras de ferro batendo em escudos. Ele não entendia planos de reis, mas entendia perigo. Ele correu de volta para o estábulo. Sua respiração estava acelerada. José voltou logo em seguida, com o balde ainda na mão, e percebeu o olhar do burrinho. Ele entendeu antes mesmo de ouvir qualquer palavra ou som. Maria também captou o clima ao redor. O bebê em seus braços se mexeu, como se pressentisse o que o mundo ainda traria. Naquele momento, antes que alguém pudesse falar, algo diferente aconteceu. Um brilho novo tomou o espaço. A mesma luz suave que havia aparecido quando o anjo falou com Maria, agora encheu o estábulo de novo. Não era fogo, não era sol, não era lamparina. Era presença. Maria sentiu o coração acelerar e apertou o bebê contra o peito instintivamente. José olhou ao redor, procurando a origem do brilho. Então uma voz falou, não forte, mas irresistível: "É hora de partir." José sentiu um arrepio percorrer o corpo. As palavras não eram grito, mas sua força fazia com que não houvesse dúvida. A voz continuou: "O rei procura o menino. Sua inveja é grande e seu medo, maior ainda. Leva a criança e a mãe para longe daqui. Protege-os. Deus estará com vocês." Maria fechou os olhos e lágrimas escorreram silenciosamente. Ela não chorava só de medo. Chorava porque sabia que aquilo era necessário. Eles não poderiam ficar para sempre naquele abrigo simples que se tornara tão sagrado para eles. O momento de descanso tinha terminado. A jornada recomeçaria. O mundo não deixaria a luz crescer sem tentar apagá-la. José segurou o ombro dela com firmeza, sem tremer. Ele não era rei, guerreiro, profeta. Era um homem, mas um homem decidido. Ele assentiu para o vazio luminoso, como quem diz: "Eu entendi." Bo assistia a tudo com o coração apertado. Ele se aproximou de Maria e do bebê ainda mais, como se quisesse se fundir a eles e impedir que qualquer coisa os atingisse. Seus olhos se encheram de algo que, se ele fosse humano, talvez chamasse de lágrimas. Ele não falava, mas seu corpo inteiro dizia: "Eu vou com vocês." E ele iria, mesmo que fosse até o fim do mundo. E embora houvesse perigo se aproximando, naquele momento o mundo inteiro parecia segurar a respiração em respeito ao pequeno recém-nascido, envolto em panos simples, deitado em uma manjedoura humilde, mas cercado de amor verdadeiro.
Bo sonhou. Sonhou com mares abertos, campos infinitos, risos humanos, passos de criança correndo entre as palhas, pequenas mãos agarrando sua crina. Sonhou com luz. Sonhou com uma voz que ele não sabia explicar, mas que dizia suavemente: "Você foi escolhido também." E ele acreditou, mesmo sendo apenas um burrinho, mesmo que o mundo dissesse que não. E o céu, silenciosamente, parecia concordar. O dia ainda estava apenas começando quando José começou a juntar os poucos pertences que tinham. Não havia muito o que levar. Algumas roupas simples, um pouco de pão seco, uma garrafa de água, mantas e o mais importante de tudo, o bebê envolto com cuidado nos braços de Maria. Mesmo assim, cada movimento parecia carregar o peso de uma decisão gigantesca. Não era apenas uma viagem, não era uma caminhada comum, era fuga, era proteção. Era obediência a uma ordem que vinha do céu. Maria, ainda cansada do parto recente, respirava fundo, reunindo forças que nem imaginava possuir. Seus braços eram frágeis, mas o modo como segurava o menino transmitia uma firmeza que nenhuma espada poderia superar. Ela olhava ao redor do estábulo, percorrendo com os olhos cada canto que testemunhou as primeiras respirações de seu filho. Nos olhos dela havia gratidão por aquele lugar simples que se tornara sagrado, mas também havia despedida. Bo percebeu. Ele olhou para Maria, depois para José, depois para o caminho lá fora. Nenhuma palavra precisava ser dita. Ele se aproximou da manjedoura, abaixou lentamente a cabeça e encostou o focinho nas madeiras que ainda guardavam o calor da noite anterior. Era como se ele também estivesse se despedindo. Em seguida, virou o rosto e observou o céu, onde a estrela ainda brilhava, como se agora quisesse guiar não apenas os sábios, mas também aqueles 3 viajantes e um burrinho decidido. Dave pousou no ombro de Bo e falou com um entusiasmo tenso. Então é isso, viagem de emergência, perseguição real, caminhada noturna. Ah, se eu tivesse uma pena para cada aventura que eu imaginasse e não vivesse. Mas agora vamos viver de verdade. Apesar do humor irritado do pombo, seus olhos também revelavam preocupação. Ele sabia, de algum jeito que os animais sabem, que perigos reais os esperavam. Ainda assim, bateu as asas, como se quisesse mostrar que estava pronto para voar ao lado deles o quanto fosse necessário. Do lado de fora, o sol subia devagar, aquecendo as pedras das ruas e despertando o vilarejo por completo. Vendedores abriam sacolas, crianças corriam, homens conversavam em voz alta, mulheres carregavam jarras de água nas cabeças. Nada ali mostrava, à primeira vista, que o destino do mundo estava saindo silenciosamente por uma ruazinha de terra, sem escolta, sem trombetas, sem ouro. Apenas um casal simples, um bebê envolto em panos e um burrinho manco caminhando ao lado. José ajudou Maria a subir sobre Bo. Ela hesitou no começo, preocupada com a perna machucada do burrinho, mas ele balançou levemente a cabeça como se dissesse: "Eu dou conta." Ela passou a mão carinhosamente pelo pescoço dele, pedindo desculpas sem palavras pela carga que o faria suportar, mas ao mesmo tempo agradecendo por ele existir naquele momento. José caminhava à frente, segurando a guia de Bo e observando cada movimento ao redor com olhos atentos. Ele parecia ter se transformado de um momento para outro. Antes, era apenas um artesão pensando em trabalho e sustento. Agora era guardião de algo que não tinha preço. Suas mãos, que antes esculpiam madeira, agora esculpiam o futuro com passos firmes. Ao se afastarem de Belém, o silêncio das estradas substituiu o burburinho do vilarejo. O vento passava pelos campos altos e fazia o trigo balançar como ondas douradas. Pássaros cruzavam o céu e por vezes pousavam em pedras e os observavam passar como testemunhas mudas daquele pequeno cortejo. O caminho era longo e irregular. Às vezes ele subia por colinas íngremes, outras descia em vales estreitos cobertos de sombras, mas a estrela parecia sempre presente, mesmo quando o sol brilhava forte. Durante a viagem, Maria conversava baixo com o bebê. Ela lhe contava coisas simples, sobre o cheiro do pão quente, o barulho da chuva no teto de suas casas,
sobre como o vento às vezes parecia ter voz e chamava pelo nome das pessoas. Ela falava com ele como se ele entendesse cada palavra, e de algum jeito misterioso parecia que ele entendia mesmo. Às vezes ele sorria em sonho e o coração dela transbordava. Bo ouvia tudo. Ele se movia cuidadosamente para não fazer Maria se desequilibrar. A perna ainda doía, mas havia algo queimando dentro dele que era mais forte que qualquer dor. Ele lembrava do moinho, do dono, das correntes, e então olhava para trás e via a criança dormindo, e tudo fazia sentido. Nunca ninguém lhe havia perguntado o que ele queria ser, mas naquele momento ele sabia o que era: protetor. Eles caminharam o dia inteiro. No final da tarde, o céu se pintou de laranja e vermelho, e as sombras ficaram mais longas. O ar esfriou aos poucos. José decidiu parar próximo a um rochedo alto que oferecia alguma proteção do vento noturno. Ele ajudou Maria a descer de Bo com cuidado, estendeu uma manta sobre o chão e a fez sentar-se. Ela estava cansada, mas não reclamava. José a olhava como quem olha um milagre andando, e sentia um respeito novo crescer dentro dele cada vez mais. Bó ficou por perto, mastigando um pouco de capim seco, mas com os olhos sempre voltados para eles. Dave circulava acima, como vigia no céu, e às vezes descia rapidamente para contar algo dramático, como: vi 3 camelos muito suspeitos e não eram pedras, talvez pedras. Vou checar de novo. A noite caiu. O céu se encheu de estrelas como pequenas fogueiras acesas no infinito. A grande estrela permanecia mais brilhante do que todas as outras, apontando sempre para frente, como quem diz: continuem, eu estou aqui. O silêncio noturno era quebrado apenas por grilos, vento e pela respiração da criança. Corre! Gritou ele. Bo correu. Bo correu como nunca havia corrido. Sentiu o vento no rosto, as patas cortando a terra, o coração pulsando forte. Atrás dele, o dono gritava, mas Bo não olhou para trás. Ele saltou uma cerca, escorregou, caiu, levantou. Em uma corrida desesperada, pulou por uma colina e rolou morro abaixo, machucando a perna. A dor latejou, mas ele estava livre. Sangrando um pouco e mancando, Bo caminhou até uma pequena casa. Era a casa de Maria. Ele se escondeu ali, tremendo de cansaço, quando ela o encontrou. Maria se aproximou devagar, com um olhar preocupado e mãos gentis. Ajoelhou-se ao lado dele, passou docemente a mão sobre sua cabeça e enrolou um pano limpo em sua perna machucada. Calma, pequeno, disse ela com voz macia. Agora você está seguro. Bo levantou os olhos e viu algo diferente nela. Não era apenas bondade comum, era luz. Ele sentiu que ali havia propósito. Maria já estava grávida. Ela sentia o bebê se mexer às vezes, como se ele respondesse a cada gesto de carinho dela. Contou ao marido José sobre o anjo, sobre a profecia, sobre a estrela. Ele acreditou, não porque fosse fácil acreditar, mas porque via nos olhos dela a verdade. E ali, naquela casa simples, começava algo que mudaria o mundo. Bo sentiu, sem entender exatamente como, que aquele era o lugar onde ele precisava estar. Não como animal de carga, mas como guardião. Ele não sabia ainda como, nem quando, mas sabia. Aquele bebê seria especial e ele daria a própria vida para protegê-lo. A manhã no vilarejo começou com o som dos galos e o cheiro de pão assando no forno de barro. Pequenas nuvens de fumaça subiam lentamente das chaminés, desenhando formas suaves no céu azul claro. Maria estava sentada perto da janela, sentindo a brisa fresca tocar seu rosto enquanto segurava as mãos sobre o ventre. O bebê se movia levemente, como se respondesse a cada pensamento dela. Havia serenidade em seu olhar, mas também uma sombra de preocupação, como quem sabe que está no centro de algo grande demais para ser completamente compreendido. José trabalhava do lado de fora, consertando uma roda quebrada. Ele era um homem simples, de mãos fortes e coração grande.
A cada martelada, ele olhava discretamente para dentro da casa, verificando se Maria estava bem. Não dizia em voz alta, mas temia por ela. Ele não tinha poder algum sobre os reis, soldados, decretos ou perigos invisíveis do mundo, mas tinha algo maior que tudo isso, a decisão de protegê-la com a própria vida. Bo observava tudo. Agora não era apenas um animal ferido. Ele se tornara parte daquela pequena família, mesmo que ninguém tivesse oficialmente dito isso. Seu olhar seguia Maria pela casa, atento a cada gesto. Quando ela caminhava, ele se levantava devagar, acompanhando-a como uma sombra gentil. Às vezes, ele colocava a cabeça em seu colo e Maria, sorrindo, passava os dedos pela crina macia do burrinho, como se acalmasse não só ele, mas a si mesma. Dave, o pombo, aparecia de tempos em tempos pela janela, pousava no batente e anunciava com empolgação exagerada tudo o que estava acontecendo no reino. Bo, dizia ele, inflando o peito. Você não tem ideia, o rei está inquieto, soldados vão e vêm. As pessoas falam da estrela. Todo mundo a vê, todo mundo fala. Dizem que ela anuncia algo grandioso. O erguia as orelhas ao ouvir aquilo. Ele olhava para o céu. Via a estrela brilhando ainda mais forte e sentia o coração acelerar. Não entendia completamente, mas sabia que cada movimento do mundo parecia apontar para aquela casa, para aquele bebê que ainda nem havia nascido. Naquele mesmo dia, muito longe dali, em uma sala grande e fria de pedra polida, o rei estava sentado em seu trono. Ele usava coroas e joias, mas por trás do brilho havia inquietação. Seus olhos estavam fixos na estrela gigante visível mesmo de dia. Não era uma estrela comum, era como um chamado, e ele odiava qualquer chamado que não fosse o seu próprio nome. As grandes portas de madeira se abriram. 3 homens entraram. Cada um com roupas diferentes, vindos de terras distantes. Seus rostos carregavam conhecimento e calma, e seus passos eram firmes, mesmo diante do rei. Eles traziam cofres pequenos nas mãos, embrulhados com cuidado. O rei se endireitou no trono, esperando presentes para si, mas o mais velho deles falou com voz respeitosa e clara. Não viemos honrar o Senhor, viemos honrar um rei recém-nascido. Um menino que será luz para todos os povos. Seguimos a estrela até aqui. Ela nos guiará até ele. O coração do rei queimou de ciúme. Ele sorriu por fora, mas o sorriso não chegou aos olhos. Fingiu gentileza, mas por dentro alimentava um medo sombrio, medo de perder poder. Ele os deixou ir, desejou-lhes boa sorte com voz falsa, mas assim que os 3 sábios saíram, chamou seu melhor caçador. Um homem de olhar duro, acompanhado de cães enormes e ferozes, treinados para farejar e caçar sem piedade. Encontre o menino, disse o rei friamente, e acabe com ele. Do lado de fora do palácio, o mundo seguia seu curso, sem imaginar que uma ordem cruel tinha sido dada. Enquanto isso, no vilarejo, Maria sentia o peso do tempo se aproximando. O bebê mexia mais, como se batesse à porta do mundo, pedindo passagem. Ela se sentava na beira da cama, passava as mãos no ventre e sorria com os olhos cheios de luz. Bo a observava com atenção. Ele reparava nos pequenos detalhes. O modo como ela fechava os olhos quando sentia dor, como mordeu o lábio quando o corpo ficou mais pesado, como José segurava sua mão para dar apoio. Cada gesto humano ficava gravado no coração do burrinho, que entendia sem precisar de palavras, mas o perigo se aproximava. O rato que havia ouvido tudo naquela noite de luz agora tremia de medo. Ele fora capturado pelos cães do caçador e, apavorado, contou tudo. Falou da mulher, da estrela, da profecia. Falou do burrinho, da casa, do caminho. Os cães farejaram o pano que Maria usava e reconheceram o cheiro. Eles partiram. Enquanto isso, José entrou em casa com um semblante sério. Ele havia recebido notícias de que era preciso viajar até Belém para o recenseamento. A jornada seria longa, cansativa e perigosa, ainda mais para uma mulher grávida. Ele explicou tudo com cuidado a Maria, que ouviu em silêncio. Ela segurou sua mão e assentiu. Não havia medo no gesto, havia apenas entrega. Bo estava deitado perto da porta e levantou as orelhas ao perceber o movimento.
Ele viu malas sendo arrumadas, viu Maria se apoiando em José, viu a respiração dela mudar. Ele sentiu no ar algo que não sabia nomear, mas sabia que o tempo estava chegando. Eles partiram a pé. O caminho era longo, de terra e pedra. O vento levantava poeira e o sol marcava sombras longas no chão. Maria se cansava rápido e José ofereceu o ombro, depois os braços, depois o próprio corpo como apoio. Havia momentos em que eles paravam. Ele segurava o rosto dela com as duas mãos, olhando nos olhos, tentando passar força pelo olhar. Às vezes ele falhava, às vezes chorava escondido, mas sempre voltava a sorrir para ela. Bo o seguiu. Ninguém pediu, ninguém ordenou. Ele simplesmente foi. Não sabia por quê, mas sabia que deveria estar perto. Seus passos às vezes mancavam por causa da perna ainda sensível, mas ele não desistia. Dave sobrevoava acima deles, como sentinela alada, observando tudo de cima, avisando sobre perigos. Durante a caminhada, eles encontraram uma mulher montada em um camelo. Ela também seguia a estrela. Seus olhos estavam cheios de fé e mistério. Ela olhou para Maria, e por um instante não houve palavras. Só um reconhecimento silencioso entre duas mulheres que sabiam que algo sagrado estava para acontecer. Do outro lado, o caçador e os cães se aproximavam. O cheiro de Maria estava forte na trilha. Os cães latiam baixo, focados. O caçador, com expressão impassível, seguia com passos firmes, segurando a espada como extensão do braço. Para ele, era apenas um trabalho. Não pensava em bebês, mães ou esperanças. Pensava em ordens. Pensava em recompensa. Maria e José chegaram exaustos à entrada de Belém. As ruas estavam cheias. Não havia lugar para dormir. José bateu em portas, implorou abrigo, mas sempre recebia a mesma resposta: não há lugar. A noite caía. O vento esfriava. Maria tremia, não apenas de frio, mas porque o tempo havia chegado. As dores começaram a ficar mais intensas. A respiração dela se acelerou. Ela segurou o braço de José com força. Bo sentiu. Ele olhou em volta e viu um estábulo simples, cheio de feno, animais e silêncio. Era humilde, mas era abrigo. Ele puxou José com o corpo, insistente, e José entendeu. Conduziu Maria para dentro. Os animais, em vez de se assustarem, abriram espaço, como se soubessem exatamente quem estava chegando. O cheiro de palha fresca, madeira, leite e vida os envolveu. Maria se deitou com cuidado. José segurou sua mão, tocou o rosto dela, enxugou o suor que escorria. Lágrimas caíam de seus próprios olhos, não de tristeza, mas de emoção avassaladora. Ele murmurava palavras de encorajamento, mesmo com a voz trêmula. O mundo lá fora desapareceu. Só havia os três ali: o pai, a mãe e o bebê, que estava para nascer. Bo ficou perto, imóvel. Ele aproximou o focinho do rosto de Maria como se dissesse silenciosamente que estava ali. Ela sorriu e tocou sua cabeça com carinho. Dave pousou em uma viga acima, observando tudo com olhos marejados. Foi então que o grito do bebê rompeu o silêncio da noite. Um choro forte, puro, cheio de vida. O Messias havia nascido. O estábulo se encheu de luz sem lâmpadas. Os animais se curvaram. O vento se acalmou. A estrela brilhou ainda mais forte no céu, iluminando a palha onde o menino foi colocado, envolto em pano simples. Maria o segurava com ternura incomparável, os olhos transbordando de amor. José, com as mãos tremendo, tocou a cabeça do filho, incapaz de conter as lágrimas. Bo se aproximou devagar, como quem se aproxima de algo sagrado. Ele abaixou a cabeça, quase encostando o focinho nos pés do bebê. E naquele momento, ele soube. Toda a sua vida, todos os sonhos, todas as dores, todas as corridas desesperadas tinham levado até ali. Ele não era só um burrinho. Era guardião do maior presente que o mundo já recebera. Mas o perigo ainda não havia terminado. Do lado de fora da cidade, o caçador finalmente chegava. E os cães já tinham o cheiro certo. Ela sentiu o bebê se mexer às vezes, como se ele respondesse a cada gesto de carinho dela.
Contou ao marido José sobre o anjo, sobre a profecia, sobre a estrela. Ele acreditou, não porque fosse fácil acreditar, mas porque via nos olhos dela a verdade. E ali, naquela casa simples, começava algo que mudaria o mundo. Bo sentiu, sem entender exatamente como, que aquele era o lugar onde ele precisava estar, não como animal de carga, mas como guardião. Ele não sabia ainda como, nem quando, mas sabia. Aquele bebê seria especial. E ele daria a própria vida para protegê-lo. A noite de Belém estava viva de sons suaves. O vento sussurrava entre as construções simples, as fogueiras crepitavam em alguns pátios, e a grande estrela continuava brilhando com intensidade quase impossível de ignorar. Quem olhava para o céu tinha a sensação de que aquela luz não apenas iluminava, mas chamava. Era como se o próprio firmamento convidasse o mundo a se aproximar de um acontecimento que mudaria tudo. Dentro do estábulo, porém, o mundo estava silencioso. Maria segurava o bebê junto ao peito, embalada pela melodia natural de sua respiração. Seus olhos estavam cansados, mas brilhavam como nunca. Havia um sorriso pequeno e constante em seus lábios, um sorriso que misturava alívio, espanto e um amor que parecia infinito. Ela passava os dedos delicadamente pelos cabelos macios do recém-nascido, cada toque cheio de reverência, como se temesse acordá-lo e, ao mesmo tempo, quisesse garantir que ele realmente estava ali. José estava ajoelhado ao lado dela. Suas mãos calejadas tremiam levemente enquanto ele ajeitava a palha, o pano, qualquer coisa que oferecesse conforto para os dois. Em alguns momentos, ele simplesmente parava, olhava o filho e deixava as lágrimas caírem silenciosamente. Ele não chorava de fraqueza. Chorava porque o coração não sabia o que fazer com tanta emoção ao mesmo tempo. Às vezes, ele tocava o próprio peito, como se precisasse ter certeza de que aquilo era real. Bo permanecia próximo, deitado, mas atento a tudo. Seus olhos grandes seguiam cada movimento de Maria e José. Quando o bebê se mexia, ele erguia as orelhas. Quando chorava, seu coração parecia acelerar junto. Em certo momento, o menino abriu os olhos pela primeira vez, e mesmo que não pudesse compreender o mundo, o burrinho teve a estranha sensação de ser visto, não como animal, não como carga, mas como amigo. Bo aproximou o focinho muito devagar e parou a poucos centímetros do rosto do bebê. Maria observou a cena, e um sorriso largo se abriu. Ela passou a mão pela cabeça de Bo e disse em voz baixa: "Você também faz parte disso." Ele não entendia as palavras, mas entendia o tom. Aquele tom que aquecia o peito, que dizia: "Você pertence. Você é importante. Você foi escolhido para estar aqui." Do lado de fora, a cidade dormia em parte, mas outra parte estava desperta por causa da estrela. Pastores nos campos ao redor apontavam para o céu. Crianças acordavam e puxavam as mangas de seus pais, perguntando sobre a luz. Músicos improvisavam pequenas melodias inspiradas pelo brilho. Era como se uma esperança antiga tivesse despertado com força, mas havia sombras se movendo. O caçador caminhava pelas ruas estreitas de Belém com passos pesados e silenciosos. Seus cães iam à frente, farejando o chão com precisão assustadora. Eles paravam, respiravam fundo, rosnavam baixo e seguiam. O homem não dizia nada. Seus olhos duros não revelavam nada além de determinação. Para ele, aquele bebê não tinha rosto. Era apenas o alvo. E isso o tornava ainda mais perigoso. Bo levantou a cabeça de repente. Ele ouviu algo além do estábulo. Um passo, um arrastar de corrente, um rosnado abafado. Seus músculos se retesaram. Ele se levantou devagar, sem alarde, e caminhou até a entrada do estábulo. Colocou a cabeça para fora e sentiu o vento frio da noite cortar o ar. O cheiro veio logo em seguida. Cheiro de ferro, couro, suor e cães. Dave apareceu no alto da porta, pousando em uma viga. "Bo", disse em tom baixo e apressado. "Eles estão aqui. O caçador, os cães, estão perto, muito perto." O coração de Bo bateu mais rápido. Ele olhou para trás, viu Maria segurando o bebê. Viu José ajeitando as mantas. Ele entendeu imediatamente que eles não podiam ser pegos de surpresa.
Algo dentro dele, uma coragem que ele nem imaginava possuir, despertou com força. Sem pensar muito, ele virou o corpo e ficou na frente da entrada do estábulo. Não era grande, não era forte como um cavalo de guerra, mas ele se plantou ali como uma muralha pequena e decidida. As patas tremiam levemente, mas ele não recuou. O medo existia, sim, mas havia algo maior que ele, a certeza de que precisava proteger aquele pequeno pedaço de luz que havia acabado de chegar ao mundo. Os passos se aproximaram. O rosnado ficou mais alto. A sombra do caçador apareceu na rua, projetando-se longa sobre a terra. Os cães ergueram o focinho, sentiram o cheiro e começaram a puxar as correntes com força. Eles estavam a um sopro de distância do estábulo. Dentro dele, Maria apertou o bebê contra o peito e fechou os olhos por um instante, murmurando uma oração. José se colocou um pouco à frente como escudo humano, mesmo sem saber como lutaria contra soldados armados. Ele respirou fundo e engoliu o medo. Bo avançou um passo. Ele soltou um som curto, baixo, mas decidido. Um aviso: não passarão. O caçador parou, surpreso ao ver um burrinho na entrada. Podia parecer ridículo aos olhos dele, mas por alguma razão, o homem hesitou. Os cães, porém, não hesitaram. Rosnavam, babavam, prontos para saltar. Nesse exato instante, algo aconteceu no céu. A estrela ficou ainda mais brilhante. A luz desceu como um rio silencioso e banhou o estábulo. Não queimava, não feria, aquecia, iluminava cada canto escuro. Os cães recuaram um passo, confusos. O caçador levou a mão aos olhos por causa do brilho intenso. Seu coração, endurecido por anos de ordens e violência, sentiu pela primeira vez em muito tempo algo como dúvida. Uma dúvida pequena, mas real. Bu sentiu essa luz também. Ela percorreu sua pele, sua crina, seus ossos. A dor da perna pareceu se dissolver por um momento. Ele deu outro passo à frente e encarou os cães nos olhos. Não havia ódio neles, apenas instinto. E foi isso que ele entendeu. Muitos ali eram apenas instrumentos do medo de outro. Do lado oposto da cidade, 3 figuras caminhavam lentamente guiadas pela estrela. Eram os 3 sábios. Seus camelos avançavam tranquilos, olhando de lado para o céu, como se também intuíssem o caminho. Os sábios traziam nas mãos presentes e no coração reverência. Eles não estavam indo ver apenas um bebê. Estavam indo encontrar promessa. Eles chegaram perto do estábulo no momento exato em que o caçador se preparava para avançar novamente. José se virou ao ouvir passos diferentes. Os sábios apareceram, silenciosos, mas majestosos, como se tivessem vindo de um sonho antigo. O caçador percebeu que não estava sozinho e cerrou os dentes, irritado com a interrupção. Mas antes que qualquer conflito começasse, algo maior o impediu. Coberto bem a entrada do estábulo para impedir o vento frio da madrugada de entrar. Agora observava Maria em silêncio, com aquele olhar de homem que percebeu que sua vida não era mais apenas dele. Suas mãos calejadas descansavam sobre os joelhos, mas seu corpo inteiro permanecia vigilante. De tempos em tempos, ele inclinava-se para a frente, ajeitava o feno ou endireitava as mantas, como se quisesse tocar o mundo para que nada ficasse fora do lugar. No canto, Bo dormia e acordava em ciclos curtos. Ele não conseguia permanecer por muito tempo entregue ao sono profundo. Mesmo quando seus olhos se fechavam, seus ouvidos continuavam atentos a qualquer ruído. Seu corpo estava cansado, mas sua alma estava desperta. Algo dentro dele repetia o tempo todo: fique perto, fique atento, fique pronto. Dave estava empoleirado em uma trave de madeira. Uma de suas asas estava aberta, a outra caída, como se ele tivesse adormecido no meio de um pensamento. Em sonho, seu peito subia e descia rápido, como se ele ainda estivesse falando, mesmo dormindo. Às vezes, ele acordava de repente, arregalava os olhos e cochichava apenas para si. Eu vi isso em uma visão, acho que vi, ou eu inventei, e voltava a dormir. A estrela parecia mais baixa naquela madrugada. Sua luz não vinha de cima com indiferença distante, mas se curvava sobre o estábulo como se quisesse abraçá-lo.
Às vezes, a claridade chegava a projetar sombras suaves de Maria, José e do bebê pela palha espalhada. Era um brilho quente que acalmava os nervos, aquecia a pele e, ao mesmo tempo, dava a sensação misteriosa de que o céu e a terra estavam mais próximos do que nunca. Enquanto isso, algo se movia muito longe dali. No palácio, o rei não dormia. Seus aposentos eram enormes, cheios de tapetes e ouro, mas seu coração era pequeno e inquieto. Ele andava de um lado para o outro, com as mãos cruzadas nas costas, olhando pela janela alta na direção da estrela. Toda vez que ele a via, sentia como se o brilho fosse uma ameaça pessoal. Em vez de se sentir maravilhado, sentia inveja. Em vez de sentir esperança, sentia medo de perder o poder que agarrava com tanta força. Ele pensava em todas as profecias que ouvira quando criança. Pensava no que os sacerdotes murmuravam pelos corredores. Pensava no silêncio dos mensageiros que não voltaram com notícias. E o medo, que nasceu pequeno, cresceu como chama alimentada por óleo. Ele decidiu. Chamou os soldados. Não apenas um caçador, não apenas um bando pequeno, mas um exército. A ordem que pronunciou tremia na sua própria boca, porque até ele compreendia a gravidade do que estava decretando. Mas, mesmo assim, a palavra saiu. Enquanto isso, ignorando os planos escuros do palácio, o estábulo respirava paz. Bo despertou de súbito, sem entender por quê. Levantou a cabeça, cheirou o ar e ouviu o som das batidas de seu próprio coração. Algo dentro dele dizia que mudanças viriam. Ele se levantou devagar e caminhou até Maria. O som de seus cascos era leve, mas suficiente para chamar a atenção dela. Ela ergueu os olhos e sorriu. Você também não consegue dormir, não é? Bo aproximou o focinho e encostou-o suavemente no ombro dela. Maria riu baixinho e apoiou o rosto por um instante contra a cabeça do burrinho. Era um gesto humano simples, mas tinha um carinho profundo. Era como se ela dissesse sem palavras: "Obrigada por estar aqui." José percebeu o gesto e sentiu algo se afrouxar dentro do peito. Aquela cena, a jovem mãe, o bebê, o burrinho protetor, era tão singela que parecia uma pintura viva, criada pela própria mão de Deus. Ele aproximou-se e, com delicadeza, tocou a cabeça de Bo também, como se o reconhecesse como parte da família. Amanheceu. O sol surgiu devagar, como quem entra em um quarto onde há alguém dormindo. Os primeiros raios atravessaram a porta do estábulo, recortando o pó suspenso e fazendo-o brilhar como ouro. O bebê abriu os olhos por um instante e se mexeu nos braços da mãe. Maria sorriu e o beijou na testa com cuidado. José se levantou e saiu para buscar água fresca. Dave voou para o alto, esticando as asas e gritando: "Eu vou fazer um reconhecimento aéreo." Bo saiu um pouco também. Ele olhou o movimento da cidade acordando, crianças correndo, pessoas carregando cestas, animais mugindo, gente rindo, gente discutindo. Tudo parecia comum, e ao mesmo tempo tudo tinha mudado para sempre, mesmo que poucos percebessem. De repente, Bo sentiu algo diferente. Um calafrio percorreu sua espinha. Não era apenas vento. Havia um peso no ar. Ele virou a cabeça na direção do horizonte e percebeu poeira levantando. Muitos passos, muitas patas, tesouras de ferro batendo em escudos. Ele não entendia planos de reis, mas entendia perigo. Ele correu de volta para o estábulo. Sua respiração estava acelerada. José voltou logo em seguida, com o balde ainda na mão, e percebeu o olhar do burrinho. Ele entendeu antes mesmo de ouvir qualquer palavra ou som. Maria também captou o clima ao redor. O bebê em seus braços se mexeu, como se pressentisse o que o mundo ainda traria. Naquele momento, antes que alguém pudesse falar, algo diferente aconteceu. Um brilho novo tomou o espaço. A mesma luz suave que havia aparecido quando o anjo falou com Maria, agora encheu o estábulo de novo. Não era fogo, não era sol, não era lamparina. Era presença. Maria sentiu o coração acelerar e apertou o bebê contra o peito instintivamente. José olhou ao redor, procurando a origem do brilho. Então uma voz falou, não forte, mas irresistível: "É hora de partir." José sentiu um arrepio percorrer o corpo.
As palavras não eram grito, mas sua força fazia com que não houvesse dúvida. A voz continuou: "O rei procura o menino. Sua inveja é grande e seu medo maior ainda. Leva a criança e a mãe para longe daqui. Protege-os. Deus estará com vocês." Maria fechou os olhos e lágrimas escorreram silenciosamente. Ela não chorava só de medo. Chorava porque sabia que aquilo era necessário. Eles não poderiam ficar para sempre naquele abrigo simples que se tornara tão sagrado para eles. O momento de descanso tinha terminado. A jornada recomeçaria. O mundo não deixaria a luz crescer sem tentar apagá-la. José segurou o ombro dela com firmeza, sem tremer. Ele não era rei, guerreiro, profeta. Era um homem, mas um homem decidido. Ele assentiu para o vazio luminoso, como quem diz: "Eu entendi." Bo assistia a tudo com o coração apertado. Ele se aproximou de Maria e do bebê ainda mais, como se quisesse se fundir a eles e impedir que qualquer coisa os atingisse. Seus olhos se encheram de algo que, se ele fosse humano, talvez chamasse de lágrimas. Ele não falava, mas seu corpo inteiro dizia: "Eu vou com vocês." E ele iria, mesmo que fosse até o fim do mundo. E embora houvesse perigo se aproximando, naquele momento o mundo inteiro parecia segurar a respiração em respeito ao pequeno recém-nascido, envolto em panos simples, deitado em uma manjedoura humilde, mas cercado de amor verdadeiro. Bo sonhou. Sonhou com mares abertos, campos infinitos, risos humanos, passos de criança correndo entre as palhas, pequenas mãos agarrando sua crina. Sonhou com luz. Sonhou com uma voz que ele não sabia explicar, mas que dizia suavemente: "Você foi escolhido também." E ele acreditou, mesmo sendo apenas um burrinho, mesmo que o mundo dissesse que não. E o céu, silenciosamente, parecia concordar. O dia ainda estava apenas começando quando José começou a juntar os poucos pertences que tinham. Não havia muito o que levar. Algumas roupas simples, um pouco de pão seco, uma garrafa de água, mantas e o mais importante de tudo, o bebê envolto com cuidado nos braços de Maria. Mesmo assim, cada movimento parecia carregar o peso de uma decisão gigantesca. Não era apenas uma viagem, não era uma caminhada comum, era fuga, era proteção. Era obediência a uma ordem que vinha do céu. Maria, ainda cansada do parto recente, respirava fundo, reunindo forças que nem imaginava possuir. Seus braços eram frágeis, mas o modo como segurava o menino transmitia uma firmeza que nenhuma espada poderia superar. Ela olhava ao redor do estábulo, percorrendo com os olhos cada canto que testemunhou as primeiras respirações de seu filho. Nos olhos dela havia gratidão por aquele lugar simples que se tornara sagrado, mas também havia despedida. Bo percebeu. Ele olhou para Maria, depois para José, depois para o caminho lá fora. Nenhuma palavra precisava ser dita. Ele se aproximou da manjedoura, abaixou lentamente a cabeça e encostou o focinho nas madeiras que ainda guardavam o calor da noite anterior. Era como se ele também estivesse se despedindo. Em seguida, virou o rosto e observou o céu, onde a estrela ainda brilhava, como se agora quisesse guiar não apenas os sábios, mas também aqueles 3 viajantes e um burrinho decidido. Dave pousou no ombro de Bo e falou com um entusiasmo tenso. "Então é isso, viagem de emergência, perseguição real, caminhada noturna. Ah, se eu tivesse uma pena para cada aventura que eu imaginasse e não vivesse. Mas agora vamos viver de verdade." Apesar do humor irritado do pombo, seus olhos também revelavam preocupação. Ele sabia, de algum jeito que os animais sabem, que perigos reais os esperavam. Ainda assim, bateu as asas, como se quisesse mostrar que estava pronto para voar ao lado deles o quanto fosse necessário. Do lado de fora, o sol subia devagar, aquecendo as pedras das ruas e despertando o vilarejo por completo. Vendedores abriam sacolas, crianças corriam, homens conversavam em voz alta, mulheres carregavam jarras de água nas cabeças. Nada ali mostrava, à primeira vista, que o destino do mundo estava saindo silenciosamente por uma ruazinha de terra, sem escolta, sem trombetas, sem ouro.
Apenas um casal simples, um bebê envolto em panos e um burrinho manco caminhando ao lado. José ajudou Maria a subir sobre Bo. Ela hesitou no começo, preocupada com a perna machucada do burrinho, mas ele balançou levemente a cabeça como se dissesse: "Eu dou conta." Ela passou a mão carinhosamente pelo pescoço dele, pedindo desculpas sem palavras pela carga que o faria suportar, mas ao mesmo tempo agradecendo por ele existir naquele momento. José caminhava à frente, segurando a guia de Bo e observando cada movimento ao redor com olhos atentos. Ele parecia ter se transformado de um momento para outro. Antes, era apenas um artesão pensando em trabalho e sustento. Agora era guardião de algo que não tinha preço. Suas mãos, que antes esculpiam madeira, agora esculpiam o futuro com passos firmes. Ao se afastarem de Belém, o silêncio das estradas substituiu o burburinho do vilarejo. O vento passava pelos campos altos e fazia o trigo balançar como ondas douradas. Pássaros cruzavam o céu e por vezes pousavam em pedras e os observavam passar como testemunhas mudas daquele pequeno cortejo. O caminho era longo e irregular. Às vezes ele subia por colinas íngremes, outras descia em vales estreitos cobertos de sombras, mas a estrela parecia sempre presente, mesmo quando o sol brilhava forte. Durante a viagem, Maria conversava baixo com o bebê. Ela lhe contava coisas simples, sobre o cheiro do pão quente, o barulho da chuva no teto de suas casas, sobre como o vento às vezes parecia ter voz e chamava pelo nome das pessoas. Ela falava com ele como se ele entendesse cada palavra, e de algum jeito misterioso parecia que ele entendia mesmo. Às vezes ele sorria em sonho e o coração dela transbordava. Bo ouvia tudo. Ele se movia cuidadosamente para não fazer Maria se desequilibrar. A perna ainda doía, mas havia algo queimando dentro dele que era mais forte que qualquer dor. Ele lembrava do moinho, do dono, das correntes, e então olhava para trás e via a criança dormindo, e tudo fazia sentido. Nunca ninguém lhe havia perguntado o que ele queria ser, mas naquele momento ele sabia o que era: protetor. Eles caminharam o dia inteiro. No final da tarde, o céu se pintou de laranja e vermelho, e as sombras ficaram mais longas. O ar esfriou aos poucos. José decidiu parar próximo a um rochedo alto que oferecia alguma proteção do vento noturno. Ele ajudou Maria a descer de Bo com cuidado, estendeu uma manta sobre o chão e a fez sentar-se. Ela estava cansada, mas não reclamava. José a olhava como quem olha um milagre andando, e sentia um respeito novo crescer dentro dele cada vez mais. Bo ficou por perto, mastigando um pouco de capim seco, mas com os olhos sempre voltados para eles. Dave circulava acima, como vigia no céu, e às vezes descia rapidamente para contar algo dramático, como: "Vi 3 camelos muito suspeitos e não eram pedras, talvez pedras. Vou checar de novo." A noite caiu. O céu se encheu de estrelas como pequenas fogueiras acesas no infinito. A grande estrela permanecia mais brilhante do que todas as outras, apontando sempre para frente, como quem diz: "Continuem, eu estou aqui." O silêncio noturno era quebrado apenas por grilos, vento e pela respiração da criança.